Fala, meus amigos amantes do futebol. Estamos aqui mais uma vez para debater futebol. Só que agora, uma polêmica. Manipulação no futebol brasileiro. Será? Será, Marcelo? Será que isso acontece? Será? Antes de rodarmos a vinheta, antes de irmos no vídeo, vamos falar um pouco aqui sobre a rifa do nosso canal Debate Soccer. A gente está aqui com duas camisas do São Paulo. Você, torcedor tricolor, você, torcedor do São Paulo, duas camisas. Uma original de 1996, essa daqui que pertencia ao zagueiro Bordão. E a outra, uma camisa paralela, mas porém que tem uns detalhes originais, símbolo bordado. Camisa 9 de 2004, uma camisa provavelmente que pertenceu ao Luiz Fabiano, né? Como vocês chamavam de Luiz Fabigol. É fabuloso, né? Luiz Fabuloso. Então, você que não é São Paulino, mas conhece alguém da família que é São Paulino, dê de presente essa camisa, mas concorrendo à nossa rifa, no valor de R$12. Iremos divulgar aí nos comentários do vídeo, né? Nos comentários do vídeo iremos fixar o link da rifa no nosso canal do Instagram, no nosso canal do TikTok e nas nossas contas pessoais. Você que tem um amigo de infância que também é torcedor do São Paulo, concorra essa camisa para dar de presente a ele e faça assim uma amizade sadia futebolística, assim como o palmeirense e corintiano. É isso aí, Marcelo. Isso. Recado dado. Então, bora pro vídeo. É isso aí, meus amigos. Polêmica. Segundo John Textor, o futebol brasileiro vem sofrendo manipulações nos últimos 2 anos. Será? Será, Marcelo? Provas, tem? Provas concretas. Apresente provas concretas de um texto. As provas que ele levou para o Senado, onde ele foi debater com o senador Jorge Cajuru, que já não passa muita credibilidade. E o Romário lá quieto do lado assim. Já não passa muita credibilidade. Dizem de supostas manipulações nos últimos 2 anos, nos últimos 2 campeonatos brasileiros, onde foram vencidos por Flamengo e Palmeiras, né? Não, os últimos 2 campeonatos brasileiros vencidos pelo Palmeiras. Ainda sem superar a dor de cotovelo de ter perdido o campeonato, né? Fez essas supostas. Eu pensei que ele ia com provas concretas, de conversas de juiz com jogadores, ou de conversa de pessoas ligadas a casas de apostas com jogadores, alguma coisa bem concreta ali com áudio, alguma coisa que comprovasse. Mas ele veio com lances de jogos onde tinha erros de jogadores, né? De arbitragem ali, né? E erros de arbitragem ali com o VAR, polêmicos, onde a gente sabe que os nossos hábitos do Brasil são despreparados e tem erros constantes, né? São esforçados, vamos colocar que são esforçados, mas tem um despreparo porque não exercem só a função de árbitro no Brasil, tem outros empregos, não são remunerados assim só para serem árbitros. Então nosso futebol é precário nesse quesito. Alguma coisa a colocar, Marcelo? Mais ou menos que o Botafogo, assim, né? O John Textor tá fazendo. Ele mesmo, depois de que o Luiz Castro saiu do Botafogo, as trocas dos técnicos que veio depois não deixou o time com a cara que estava antes, né? Então, a partir daí já começou ele mesmo perder o campeonato para ele mesmo. Eu lembro quando virou o turno, o Botafogo precisava apenas, acho que dos jogos que ia ter em casa, precisava acho que de 6 vitórias em casa e alguns empates para poder se sagrar campeão. E ele começou a perder, isso que ele tinha feito tudo isso no primeiro turno.
E no segundo turno foi totalmente ao contrário. Perdeu jogos em casa, contra o Grêmio, contra o que tava, depois começou a brigar com ele para ser líder. Perdeu pro Palmeiras. Então, e não foi joguinho, não, perdeu ali. Não, perdeu de virada os 2 jogos. Então, cara, isso aí foi erro de arbitragem. Foi mal que o planejamento foi bom até a metade e o técnico saiu e acabou o planejamento. Então, a partir daí que começou a desandar pro Botafogo. Um dos pontos que o deputado Jorge Cajuru levantou, né, que conversou com o John Texton, foi de um jogo Palmeiras e São Paulo, onde o Palmeiras ganhou de 5-0 no Allianz Parque. Onde ele fala que teve erros de marcação no time de São Paulo, onde jogadores de São Paulo que não costumam errar dessa maneira. E ele falou que o Everton, goleiro do Palmeiras, não tem tanta precisão no passe assim para colocar o Breno Lopes 2 vezes ali, né, as jogadas dos 2 primeiros gols do Palmeiras em situação de gol. Uma das coisas que ele não assiste é futebol, porque sabemos que o Everton com a bola no pé, ele já proporcionou muitas vezes jogadas de contra-ataque que saíram em gols do Palmeiras. A eficácia do seu passe ali no momento de tiro de meta, na reposição de bola pro ataque, é quase letal. Ele tem que pegar, então eu esqueci qual foi o jogo. O Cássio fez uma boa reposição de bola pro Wesley e no final o Corinthians perdeu. Então ele tem que colocar isso nesse inquérito aí. É isso aí. E nas falhas de jogadores, a gente não pode colocar num contexto. Um jogador errou muito na partida. É normal. Depende do momento, do dia, da pressão da torcida. O jogador vai errar bastante. Se a gente pegar o último jogo recente, Palmeiras e Flamengo, teve muitos erros de ambas as partes. E a gente pode julgar que é um jogo manipulado, onde as duas equipes estão brigando, irão brigar para serem campeão do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Né? Então são coisas sem nexo. Se ele mostrasse alguma coisa relacionada, igual lá na Europa, de casas de apostas e manipulação de resultado com jogadores, e teve também na Série B, né? Em jogos da Série B, Campeonato Estadual, do ano passado, aí sim a gente ia ser um contexto polêmico, onde eu conversava com meu amigo aqui que eu também não concordo, né, em casas de apostas, em patrocinar clubes de futebol e de patrocinar campeonatos. E jogadores ser patrocinados também pela casa de aposta. Casa de aposta. Um dos casos mais recentes é o Vinícius Júnior aí para uma casa de aposta, faz até propaganda, né? Uhum. Então eu acho, se for ex-jogador, beleza. Mas é uma coisa que é por ser questionado no futebol, né? Patrocínios, né? De times. Ou Corinthians até patrocinado, né? Corinthians era pela galera Bet, depois e agora é pela Vai de Bet. E campeonatos patrocinados. Hoje o Campeonato Brasileiro é patrocinado pela Betano, né? É o Série A e Série B. É, Série A e Série B. Aí você fala assim, jogadores, mas o jogador do Palmeiras não vai ser manipulado pelo tanto que ele ganha. Isso aí é fácil falar pro jogador do Palmeiras, do Corinthians. Agora vai falar isso aí pra um jogador vamos colocar assim, do Juventude. Um garoto que subiu agora que não ganha o que esse time ganha. Que nem todo jogador ganha bem. Do Amazonas, eu tava vendo hoje Amazonas. O salário mais caro do Amazonas é o salário do jogo, que é R$32 mil. Então, aí você colocar isso aí, é um caso de aposta, vai lá e fala, um cartão vermelho ali, um cartão amarelo. Igual teve, né, mesmo, que o jogador o Alf Manga, aquele outro do Santos lá foi punido, que já estão até revertendo, os caras já estão jogando, né? Também, então não adiantou nada. O salário de um jogador veterano, de um jogador que teve passagem por muitos times, 32 mil, e um salário de um jogador igual o Luiz Guilherme no Palmeiras, né, com 19 anos, 300 mil. Então, as coisas que né, você tem que ver. Juntando direitos de imagem e aí você vê, alguém vai mais. lá e fala assim pro jogador, o cara entra no campo, tá no nome bem grandão da casa de aposta. O time dele tem no peito o casa de aposta. O empresário vai lá e fala alguma coisa com ele, estão querendo. É tanta coisa de aposta ali que uma hora você vai. Não que você vai ser vendido, mas tipo. Se eu não me engano, tem no regulamento que você não pode apostar, né? Nem você, nem ninguém da sua família. Como é que você vai ter. Saber se o seu tio, o seu primo, claro, tem que ser próximo, mas
não tá apostando, não. Uhum. Se fosse por erro de arbitragem, né, ou falhas, se fosse por falhas de jogadores, o Cássio foi comprado nos últimos jogos do Corinthians. Então vamos investigar isso aí. Para o campeonato. Já para o campeonato. Aproveita que tá na terceira rodada. Será que o Cássio tem um suborno pra... Exatamente. Quem foi o... Caramba, quem foi o goleiro? O Léo Jardim, semana passada, contra o Bragantino. A bola entrou, praticamente, ele tomou o gol, jogou a bola no atacante, tomou o gol, e no segundo gol ele ficou vendo a bola passar, a bola gol de cobertura. Então, opa. E aí? O Bento contra o Corinthians no ano passado? O Bento contra o Corinthians, aquele gol do Catou Alberto. borboleta lá no... Então, tipo, tem várias coisas que se você for ver... Se for por erro de arbitragem, teve tantos lances prós e contras para o Palmeiras, assim como teve para o Botafogo, assim como teve para o Flamengo, assim como teve para o São Paulo, assim como teve para o Bragantino, né? Por todas as demais equipes que disputavam a zona de rebaixamento e disputavam ou classificação na Libertadores ou o título do Brasileiro. Teve Assim erros para todos os Pra lados. todo mundo. O Santos, ano passado, ele ficou, se não me engano, foi 8 rodadas. 8 ou foi 7 rodadas, sem ganhar. O Corinthians, atrás do Santos, não conseguiu passar o Santos nessas 8 rodadas que ele ficou sem ganhar. Sem pontuar, né? Então o Corinthians vai falar, não, então tá ajudando o Santos. Então, no final do campeonato, o Corinthians passou ele, do mesmo jeito. Então, não mudou. Não mudou. Será que o Grêmio se vendeu pro Corinthians? Então, Disputando o Campeonato Brasileiro, o disputando o Grêmio- título brasileiro? disputando o título, o Corinthians não querendo ser rebaixado. Então, e a gente foi pegar a tabela do campeonato de que ano que foi? 2000 e... Essa daí? 2009. 2009 é onde o Palmeiras liderou de ponta a ponta o campeonato, assim como fez o Botafogo. E nas últimas 6, 7 rodadas começou empatar, perder, empatar, perder, empatar, perder. Foi Internacional assumiu a ponta, São Paulo assumiu a ponta e no penúltima rodada do Brasileiro o Flamengo assumiu a ponta e foi campeão brasileiro. O Flamengo veio numa disparada que no mesmo 2009 o Flamengo começou o campeonato, as primeiras rodadas, as 10 primeiras rodadas na zona de rebaixamento. Esse mesmo campeonato de 2009, se vocês pegarem aí a tabela do campeonato de 2009 e forem estudar de ponta a ponta, o Flamengo estava fazendo campanha de rebaixado. Depois, uma arrancada, um jogador chamado Petkovic, né? Um jogador exemplar, um jogador que eu gostava, admirava de ver jogado, da forma que batia na bola, da forma que colocava a bola com a perna esquerda, né? E Adriano Imperador fizeram com que o Flamengo fosse campeão. Méritos do Flamengo e azar dos times que começaram a perder, assim como o Palmeiras, que ficou até de fora da Libertadores por critérios de vitória. Com 2 vitórias a mais do Palmeiras, o Palmeiras tinha ganhado o campeonato. E perdeu. Pipocou. Voltando um pouquinho mais, né? Aqui mais pra frente, quando foi que a gente tava comentando do Internacional, que liderou a boa parte do campeonato? Nas duas últimas. O último título do Flamengo, 2000 e... Foi 2022? Foi 2020. 2021. 2021. Que o Internacional liderou a boa parte do campeonato. Não, foi 2020. Nas duas Eles últimas... ganharam 19 e 20, o Flamengo. Então, nas duas últimas rodadas, o Internacional perdeu a liderança, o Flamengo foi campeão. Então foi isso daí pro Internacional ser campeão. Pra continuar a zoeira lá no Sul de que... Então esse negócio de manipular resultados, se você não tiver a prova concreta igual aconteceu em 2005, colocar agora 2 casos do Corinthians, né? Em 2005, onde 11 jogos foi anulados e tiveram que ter de novo. Teve um outro jogo lá, se não me engano, do Corinthians que era pra ter voltado, também não voltou. Por isso que tem a briga com o Internacional até hoje, com esse negócio de pôr no DVD, de volta, de tudo mais, por conta desses jogos. E o da Libertadores 2013, que o Corinthians também estava bem, mas aquele jogo contra o Boca Juniors, tava claro que o árbitro estava contra o... 2 gols impedidos legais, né? Impedido, pênalti não marcado, deu cartão pro jogador que tava reclamando, falta contrária. Então, tipo, ali tava nítido de que... E no final foi provado que ele tava fazendo. Mas e aí, aconteceu o quê? Nada, só afastou ele
o campeonato continuou até ter o campeão. Então, Eu acho que o do Crucial de 2005, né, foi aquele jogo entre Internacional e Corinthians, no Pacaembu, onde o goleiro lutador de MMA, Fábio Costa, deu uma entrada criminosa no Tinga e o juiz expulsou o Tinga por manipulação. Se existe VAR naquele tempo, provavelmente o Internacional tinha saído dessa fila desde 79. Né? Então, tipo, isso sim, essas que a gente tá falando é manipulação. Os outros, né, o time quer admitir, fala, não, a gente não teve... Ele quer ser um falastrão, assim como foi o presidente do Vasco, mano. Eurico Miranda, como foi o André Sanches, que chegava, falava algumas coisas, mas tipo, ele tá tocando num assunto que é meio você tá colocando em dúvida qualquer... É delicado. E se ele não tiver como provar, ele pode se prejudicar aí no... Né, não, com os outros presidentes aí do Campeonato Brasileiro, assim como já entrou numa treta com a Leila, né? A Leila onde participou do Roda Viva, do Programa da Cultura, né? Um programa onde vai várias pessoas cultas lá falar, pessoas, entre aspas, importantes, né? Dar entrevistas, e a Leila o chamou de babaca. Né? Então já causando uma treta, uma polêmica aí, né? Um desconforto entre as partes dos dirigentes do futebol brasileiro, onde tentam criar uma liga independente, né? Onde os clubes brasileiros têm a sua própria autonomia dos seus próprios jogos. Daí já prejudicando essa boa relação entre os presidentes do futebol, dos dirigentes do futebol brasileiro. Né? O próprio John Textor, né, onde fala que foi manipulado devido a alguns jogos, o seu próprio time jogou contra o Curitiba, precisando da vitória para ficar na liderança, faltando 2 rodadas para acabar o Brasileiro, e deixou o Curitiba empatar, fez o gol e dormiu no jogo, né? Será que foi manipulação? Será que os jogadores do seu próprio Botafogo não estão envolvidos por ter deixado o Curitiba fazer o gol no último minuto de jogo? Foi o emocional do teu time que foi abalado. Oba! Tiquinho Soares também passou por algum problema familiar, se não me engano. Não jogou mais nada do que estava jogando. O Eduardo, que estava vindo bem no campeonato, parou de jogar. Então, vários fatores. O Diego Costa também, chegou com uma solução quando o Tiquinho estava machucado, não resolveu. Então, vários fatores fizeram com que o Botafogo perdesse o título do ano passado. O Oba também do já é campeão, ganhando de 3-0 do Palmeiras. A torcida estava gritando, é campeão já. Eu já sabia, já ganhou, né? É tricampeão brasileiro. Voltou e tomou uma virada daquela, meu amigo. Não é qualquer um que aguenta uma pancada daquela, não. Né? É jogo de desespero, bater desespero, de abalar psicologicamente, de ser abalado psicologicamente. Antes desse jogo já não vinha fazendo bons resultados. E depois desse jogo aí, só foi andar para trás. Psicológico do teu time. Perdeu a mão. Perdeu o técnico que vinha comandando o time, né? Nas rodadas do Brasileiro. Então, é só sentar e chorar. Deixar isso para lá. E melhorar teu time. Para que possa disputar de novo. Agora montou um time, faz alguma coisa. Novamente. Se o time for bem com esse técnico que tá aí, já vê o contrato dele para no meio do ano o time da Arábia não querer tirar ele, outro time, para poder o projeto ficar até o final do ano. Porque se você montar o time competitivo agora de novo, Tiquinho voltou a fazer gol, todo mundo começou a participar ali, investiu alto no Luiz Henrique, né? E daqui a pouco o técnico sair e ele voltar a falar, não, até aqui tava normal o campeonato, aqui começou a desandar pro próximo time que for campeão. Se focar em um planejamento de pegar jogadores e permanecer com eles 2, 3, 4 anos no elenco, assim como faz os 3 maiores vencedores do Brasil nos últimos anos, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, dá uma estabilidade a esse time, uma consistência, né, em preservar os seus principais jogadores,
Assim como vocês preservam o Tiquinho Soares, né? Mas não preservaram o Luiz Henrique, não preservaram o técnico Luiz Castro, né? E o seu time foi perdendo identidade. Faça isso no seu time e você vai ver que o seu time vai ganhar pelo menos um campeonato brasileiro, um campeonato carioca, Carioca, né? Pelo menos, né? E pare de querer caçar pelo em ovo. Se você viesse com uma prova concreta, a gente muda a nossa opinião aqui, né? A gente vai falar que o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, né, está manchado, se você tiver alguma prova concreta de manipulações de resultado. Agora, se for em números de que o que errou mais beneficiou o outro, polêmicas do VAR, isso aí tem em todos os jogos. Erros de passe, gol contra, falhas de goleiro, falhas de zagueiro. Você falou isso aí, então, do Cássio ter falhado, então a primeira rodada foi manipulada, né? Falhas de Porque no jogo do Corinthians e Atlético, São Paulo, Flamengo e Atlético Goianiense, tudo arbitragem ruim, mal, então... Falhas de goleiro, falhas de zagueiro. Se for assim, pararam de pagar o Luan e estão pagando o Marco Rocha agora no Palmeiras, porque o Luan deixou de falhar e agora as falhas estão sendo mais em cima do Marco Rocha. Estão pagando o Marcos Rocha no Palmeiras para falhar, para prejudicar o Palmeiras. Brincadeiras à parte, né? Está aí a polêmica. Comentem o nosso vídeo sobre essa polêmica, sobre o John Textor, se vocês concordam com ele ou se vocês discordam. Curtam, compartilhem nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. E é isso aí, recado dado. Polêmica. É só isso aí mesmo. Não vamos casar mais polêmica, não. É isso aí. É isso aí. Isso aí, meus amigos. Tamo junto.